Olá, amados. Estamos nos encontrando aqui mais uma vez para darmos continuidade aqui aos nossos estudos sobre preocupação pecaminosa ou ansiedade. Já por algumas semanas nós estamos olhando para as Escrituras Sagradas e tentando aprender da Bíblia aquilo que ela tem para nos ensinar sobre como vencer, como lidar, como tratar com a ansiedade nos nossos corações. E hoje nós vamos ter aqui o nosso último devocional dessa série. Eu pretendo terminar então hoje este assunto sobre ansiedade, e eu tenho estado muito alegre diante do Senhor por poder compartilhar com todos esses ensinamentos aqui da Palavra de Deus, nesses dias atuais que são dias que nos trazem muita ansiedade, muita preocupação, muita inquietude ao nosso coração e à nossa alma. Então hoje nós vamos concluir este assunto sobre preocupação pecaminosa. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de olhar para a Tua Santa Palavra mais uma vez neste dia. Obrigado pela vida de todos aqueles que estão participando dessa transmissão, desse culto online. E eu peço a Tua bênção sobre a vida de todos, e especialmente agora, Senhor, ao abrirmos a Tua Palavra, nos ajuda a compreender melhor e mais profundamente os Teus ensinamentos, especialmente nessa área da nossa vida, da nossa experiência, em que sofremos tanta aflição, inquietude, muitas vezes no nosso coração. Os dias atuais não são dias fáceis, são dias difíceis, são dias de incerteza. Fomos acometidos neste ano por essa pandemia e a nossa única esperança está no Senhor, que sabemos controla todas as coisas, pode todas as coisas e faz tudo segundo aquilo que lhe agrada. E nós confiamos então no Teu braço forte, na Tua sabedoria, na Tua soberania, no Teu amor e na Tua bondade. Seja conosco e nos ajude agora neste momento de reflexão. Muito bem, então, nós já vimos que a fonte primária, por excelência, da preocupação ou da ansiedade é a incredulidade, é a falta de fé ou talvez uma fé muito pequena. E uma vez que sabemos que a incredulidade é a fonte principal da ansiedade, nós precisamos então tomar algumas providências. E nós vimos até então que para tratarmos com a questão da preocupação, nós precisamos primeiramente fortalecer a nossa fé. E nós vimos que existem 4 passos que nós precisamos dar se queremos fortalecer a nossa fé. E esses passos, eles estão descritos lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Então nós vimos, através dessa passagem do apóstolo Paulo aos Filipenses, que nós precisamos fortalecer a nossa fé através da adoração, nós precisamos fortalecer a nossa fé através de súplicas, nós precisamos fortalecer a nossa fé através de ações de graça e nós precisamos fortalecer a nossa fé através da petição ou de pedidos específicos que nós devemos apresentar a Deus. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar para tratar da ansiedade do nosso coração, uma vez que ela é gerada pela incredulidade, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Em segundo lugar, nós vimos que para lidarmos com a ansiedade, com a preocupação, nós precisamos aprender a pensar de modo apropriado. E aí nós começamos a olhar, então, para o texto novamente lá de Mateus, capítulo 6, nós olhamos alguns versículos ali naquela passagem, depois nós olhamos lá para Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, onde o apóstolo Paulo nos mostra ali muito claramente sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, no que nós devemos pensar, e ali o apóstolo Paulo mostra que nós não devemos deixar que
ocupe a nossa mente ou que os nossos pensamentos se ocupem com as circunstâncias difíceis, com a fraqueza, com a nossa ignorância, mas nós devemos nos ocupar com os propósitos de Deus, com o poder de Deus, com a sua sabedoria. E dentro ainda deste bloco aqui, o pensar de modo apropriado, nós fomos então lá para 1 Pedro, capítulo 5. Eu peço que você abra sua Bíblia novamente lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ali naquele versículo, o apóstolo Pedro deixa claro que é somente com um pensamento claro e correto que nós podemos fortalecer a nossa fé contra a ansiedade, e Pedro diz nesse versículo que nós precisamos estar alertas e sempre vigilantes. E então, a partir do versículo 9 até o versículo 11 aqui de 1 Pedro, capítulo 5, ele prossegue nos apresentando aí outras verdades que nós precisamos considerar. Vamos ler novamente essa passagem então agora, 1 Pedro 5, 9 a 11. O apóstolo Pedro diz o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. E nesta passagem aqui, Paulo então nos chama a atenção para outras verdades importantes que nós precisamos inculcar na nossa mente, no nosso modo de pensar, se quisermos ser vitoriosos sobre a ansiedade. Nós já vimos alguns desses pensamentos aqui na última exposição. Pedro está nos lembrando aí que outros crentes ao redor de todo o mundo, eles estão experimentando dificuldades, sofrimentos, situações difíceis, estão enfrentando também a pandemia e eles estão vencendo. Isso é a ideia aí do versículo 9, ou seja, nós não estamos sozinhos no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias contrárias, mas nós temos a companhia de muitos irmãos espalhados por todo este mundo que também estão passando por essas aflições e eles estão sendo vitoriosos. Em segundo lugar, Pedro nos mostra aí que nós devemos perceber que vai haver um fim ou um encerramento à vista. Ele destaca que os sofrimentos que nós experimentamos estão se cumprindo em todo o mundo. É a ideia do versículo 9 aí. Mas vejam aí o que ele diz no versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Chegará o tempo em que o Deus de toda graça vai pôr um fim ao nosso sofrimento. E Pedro diz aí nessa passagem, ele vai nos restaurar, ele vai nos confirmar, ele vai nos dar forças e ele vai nos pôr sobre alicerces firmes. E todas essas palavras aqui descrevem ações poderosas e resolutas da parte de Deus. Deus está operando por meio das lutas, das dificuldades, das adversidades dos cristãos. Ele sabe a respeito dos nossos sofrimentos, ele sabe sobre as nossas ansiedades e através disso tudo que ele permite ou ordena, ele está produzindo em nós um caráter mais forte, o caráter de Cristo na nossa vida. Agora existe uma terceira verdade que o apóstolo Pedro nos pede para considerar aqui nesta passagem. Vejam ali, vejam o que ele diz aí.
O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Eu quero que vocês percebam aqui que Deus está permitindo, muitas vezes, circunstâncias difíceis na nossa experiência, na nossa caminhada, no nosso andar com Ele, porque através dessas experiências Ele está nos treinando, nos aperfeiçoando e formando em nós o caráter de Cristo. No versículo 9, ele diz o seguinte: resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Na tradução revista e atualizada, nós lemos aqui nesse versículo 9 o seguinte: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo. E a ideia aqui, tanto de estão se cumprindo ou estão passando pelos mesmos sofrimentos, a ideia de passar ou de cumprir, tem a ideia de que isso está acontecendo, mas tem a ideia de que isto está cumprindo o seu propósito. As nossas dificuldades, elas têm um propósito. E muitas vezes nós não somos capazes de ver todos os propósitos de Deus nas nossas circunstâncias. E esse fato de nós não entendermos os propósitos de Deus, os planos de Deus, o que Ele está fazendo, muitas vezes nos deixa preocupados, nos deixa ansiosos. Quanto mais dificuldades nós temos em ver o bem e a paz que Deus tem em mente para nós, com mais facilidade nós ficamos ansiosos. Então nós temos de lembrar de algo que todos os crentes, eu creio que sabem, e que está lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Pedro diz aí nesta passagem, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vida dos seus irmãos espalhados pelo mundo, tem essa ideia de que eles estão acontecendo, mas tem a ideia de que eles estão cumprindo a sua finalidade, o seu propósito. Então nós precisamos ter em mente de que as situações que Deus permite ou ordena em nossa vida têm um propósito. Às vezes nós não conhecemos este propósito, mas Deus sabe porque Ele está designando aquilo. E tudo o que Deus faz é perfeito. Deus faz tudo o que lhe agrada. Tudo o que Deus faz é para o nosso bem e é para a sua glória. Uma outra verdade, uma quarta verdade aqui desta passagem que nós precisamos ter em mente, Pedro quer que lembremos, em meio à nossa ansiedade, quem é Deus. Agora veja aí no versículo 10, a primeira parte, o Deus de toda a graça. Quem é Deus? De acordo com essa passagem aqui, Ele é o Deus de toda a graça. A graça de Deus é mais do que capaz de nos socorrer. Vocês estão lembrados do que o apóstolo Paulo nos fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, naquela passagem onde ele fala sobre o espinho na carne, e que 3 vezes ele rogou a Deus que removesse aquele espinho e Deus não o fez, e Deus disse para ele o seguinte: a minha graça é suficiente para você. Não existe nenhuma situação para a qual a graça de Deus não seja suficiente.
Quando nós somos tentados a nos preocupar, nós devemos pensar nesta verdade. Nós devemos correr para os braços daquele que é o Deus de toda a graça e que tem cuidado de nós. Uma quinta verdade que Pedro quer nos lembrar aqui é que nós estamos em Cristo. Aí no versículo 10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Nós podemos ter a certeza do cuidado divino, do socorro divino e do auxílio divino, devido ao fato de que nós estamos em Cristo, nós fomos chamados para a glória eterna em Cristo Jesus. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas nos é garantido por meio de Cristo. Ele nos é assegurado por meio de Cristo. Ele nos é outorgado por meio de Cristo. Nós não somos dignos da graça de Deus. Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas nós recebemos essa graça por causa de Cristo. Então nós não precisamos nos desesperar por causa dos nossos pecados, por causa da nossa indignidade diante de Deus. Nós não precisamos duvidar de que Deus estará disposto a nos ajudar quando nós estivermos em necessidades, porque nós estamos unidos a Cristo. Nós fomos chamados em Cristo. Nós estamos em Cristo, por isso nós nunca seremos rejeitados, nós nunca seremos abandonados, nós nunca seremos lançados à nossa própria sorte, porque nós estamos em Cristo. Uma sexta verdade que Pedro quer que nós pensemos é no fato de que, se nós somos crentes, Deus está trabalhando pessoalmente em nossa vida para nos fazermos parecidos com Cristo. Aí no versículo 10 nós já vimos que Deus vai restaurar, confirmar, fortalecer e nos firmar. Deus está pessoalmente envolvido em nossas vidas. Notem de novo, Deus, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Deus está pessoalmente envolvido em nossas vidas. Ele sabe tudo sobre nós, ele tem um interesse pessoal em cada um de nós, ele vai providenciar ou ele vai permitir algumas realizações em nossas vidas. Com que propósito? Nos conformar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Venham comigo lá para Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nós lemos o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Nós seremos feitos como Jesus. O objetivo da predestinação divina é que nós seremos como Jesus. Esse é o prêmio da soberana vocação. Essas ações de Deus em nos restaurar, confirmar, fortalecer e firmar-nos sobre firmes alicerces atendem a este propósito da predestinação divina. E a primeira destas ações é nos aperfeiçoar ou restaurar. Ou seja, nós seremos completamente e totalmente equipados para realizar aquilo que nós fomos designados a realizar. A segunda destas ações é nos confirmar ou firmar. Ou seja, Deus vai providenciar
que sejamos aliviados de toda a nossa insegurança. Ele vai agir para que sejamos totalmente dependentes dele. Ele vai agir para que possamos confiar totalmente nele em todas as coisas. Isso significa o fato de que Deus vai nos firmar ou vai nos confirmar nele. A nossa fé haverá de ser firmada, confirmada e aprovada. A terceira e quarta ação de Deus aqui neste versículo é: ele vai nos fortalecer, ele vai nos pôr sobre firmes alicerces ou nos fundamentar. Isso significa que nós seremos capacitados a suportar e vencer todas as dificuldades. Nós seremos fortes naquele que nos fortalece, como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses em Filipenses 4:13. A sétima verdade, e por fim, que Pedro nos lembra aqui nessa passagem, está aí no versículo 11. 1 Pedro 5:11. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Quando nós somos tentados a nos preocupar, nós precisamos pensar que Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Agora vamos ler uma passagem lá de Daniel. Daniel, no capítulo 4, versículo 35. Daniel 4:35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Tudo isso aí que Pedro ordena em 1 Pedro 5, 9 a 11, são verdades que nós precisamos ter nas nossas mentes. Essas verdades precisam estar sempre em nossos pensamentos e especialmente quando nós somos tentados a ficar preocupados ou ansiosos. Então essa é a segunda maneira de nós lidarmos com a ansiedade, ter um modo de pensar apropriado. Em terceiro lugar, nós precisamos desenvolver relacionamentos piedosos com outros crentes. Agora nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como crentes, nós somos responsáveis por encorajar, admoestar, edificar uns aos outros, orar uns pelos outros em todo o tempo. Existem outros versículos que reforçam este pensamento. Aí em Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uma outra passagem em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 11, nós lemos o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E Paulo continua no versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos,
confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Percebam então que é vital que não nos isolemos de outros irmãos. Se nós nos afastamos, nós nos privamos desse auxílio que Deus planejou para nós através da igreja, através do corpo da igreja. Quando nós experimentamos ansiedade, nós precisamos nos certificar de que nós temos ao nosso redor pessoas piedosas que podem nos encorajar, que podem nos admoestar. Nós precisamos de crentes piedosos que podem levantar o nosso espírito, mas que podem também apontar corretamente o nosso pecado de forma amorosa. Quarto passo que nós precisamos dar, e este é o último ponto que eu quero tratar aqui, quarto passo que nós precisamos dar para lidar com a preocupação pecaminosa é vivendo pela fé, colocando-a em prática. Agora vamos voltar para Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Nessa sessão aqui, Paulo apresentou instruções e uma promessa clara. Se nós quisermos conhecer a paz de Deus, nós precisamos obedecer às coisas que foram ensinadas. Paulo escreve aí nessa passagem: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Não basta nós sabermos que a ansiedade é um problema antigo, que a ansiedade é um problema sério, que a ansiedade traz consequências sérias. Não basta também conhecermos a solução do problema, ou seja, fortalecermos a nossa fé, pensarmos de um modo apropriado, estarmos ao redor de pessoas piedosas, e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não, isso, somente conhecer essas coisas e saber sobre isso não vai nos ajudar a vencer a ansiedade. Não basta conhecer a solução do problema. Não basta nós reconhecermos o pecado que está causando a nossa ansiedade. Nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Alguns textos finais. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Notem a expressão aí nessa passagem, pelo exercício constante ou pela prática. Agora vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz a Timóteo: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Note essa expressão, exercite-se na piedade. Vencer a ansiedade não é batalha de um só dia. Vencer a ansiedade é uma guerra constante e essa guerra vai durar toda a nossa vida. E essa guerra requer soldados que foram treinados, soldados que praticam regularmente a palavra de Deus, soldados que obedecem à palavra de Deus. E para esses soldados, eis algumas das promessas de Deus quanto à ansiedade. Salmo 119, Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, 165, nós lemos o seguinte: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Agora Isaías, no capítulo 41, no versículo 13.
Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Que promessas maravilhosas nós encontramos nesses textos aqui da palavra de Deus. Então, para encerrar aqui este tema, nós vimos que a fonte primária por excelência da preocupação pecaminosa é a incredulidade, a falta de fé ou uma pequena fé. Para enfrentarmos então a ansiedade que é gerada pela incredulidade, nós precisamos fortalecer a nossa fé com adoração, com súplicas, com ações de graça e apresentando os nossos pedidos a Deus. Nós precisamos também aprender a pensar de modo apropriado. Nós precisamos desenvolver relacionamentos piedosos com outros crentes. E por último, nós precisamos viver pela fé, colocando a fé em prática. E com isso nós estamos encerrando então essa parte aqui do curso sobre ansiedade ou preocupação pecaminosa. E a minha oração é que nós possamos realmente experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, em nossos corações, e que nós possamos também conhecer com profundidade o Deus da paz. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor possa estar usando a sua palavra no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, que nós possamos estar substituindo a ansiedade, a preocupação pecaminosa pelas maravilhosas promessas da palavra de Deus. Que o Deus da paz encha o nosso coração da sua paz. Essa é a minha oração e o meu desejo para todos nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por todas essas semanas que podíamos olhar para esse assunto sobre preocupação pecaminosa. O Senhor conhece a todos que estão participando desse curso. O Senhor conhece as nossas situações específicas, particulares. O Senhor conhece como está o coração de cada um nesse momento. O Senhor conhece as suas necessidades, seus medos, as suas incertezas, as suas inseguranças, os seus desejos, as suas expectativas. O Senhor conhece tudo a nosso respeito. Mas não somente isso, o Senhor também tem cuidado de nós. O Senhor é o Deus de toda graça. Obrigado que nós confiamos num Deus que pode todas as coisas, num Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que controla as nossas vidas e também todo este universo. Eu peço, Senhor, por mim, pelos meus irmãos, que nós estejamos prosseguindo em conhecer mais profundamente a Tua graça, em conhecer mais profundamente a Tua pessoa e que nós estejamos desenvolvendo a nossa salvação dia a dia, nos tornando mais parecidos com a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos neste momento. Amém.